Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nos diz o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos 14 e 15. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Partindo deste conselho evangélico de Jesus, a partir da espiritualidade vivida por Santa Teresinha de Lisieux, ou Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nós hoje queremos refletir como tema a pequena via, ou o que nós também chamamos de infância espiritual. Mas antes eu queria trazer alguns dados biográficos importantes para que nós possamos compreender como Santa Teresinha chegou a este caminho espiritual que posteriormente também inspirou muitos santos dos nossos dias. Nós sabemos que Santa Teresinha é uma santa relativamente recente na história da Igreja, do século XIX, quase início do século XX. Ela nasce na França no ano de 1873 e falece no ano de 1897. Portanto, uma vida muito breve, apenas 24 anos de vida. Ela era filha do casal Luiz e Zélia, que recentemente, no ano de 2014, foram canonizados pelo Papa Francisco. Portanto, era um casal muito santo, muito temente a Deus. Eles tiveram 9 filhos. Teresinha era a 9ª filha desse casal. Destes 9 filhos, 4 morreram, e as 5 mulheres que restaram, incluindo Teresinha, entraram na vida religiosa, entraram no Carmelo, dedicaram a sua vida na vida religiosa. E ao longo da vida de Santa Teresinha, muitas foram as dores que marcaram a sua caminhada. Ela perdeu a sua mãe quando tinha apenas 4 anos de vida. Depois ela viu as suas irmãs, que eram mais velhas do que ela, indo todas para o Carmelo, para a vida religiosa. Depois ela precisou se separar do seu pai, que sofrendo com alguns distúrbios, com alguns problemas psiquiátricos, precisou se afastar de Teresinha. E por fim, depois da vida difícil que ela tinha dentro do Carmelo, para ela talvez o que fosse mais pesado na sua caminhada era o convívio com as outras irmãs. Então ela tinha uma vida muito difícil dentro do Carmelo, partindo desse aspecto do convívio. Mas nos últimos anos, já o que causou a sua morte, ela teve tuberculose. Então foram vários momentos de dor que marcaram a vida, a existência de Santa Teresinha. É importante recordar também da sua firme perseverança, do seu firme propósito
em servir a Deus. Teresinha vai a Roma quando ela tinha apenas 15 anos e ela vai com um intuito: pedir ao Papa Leão XIII que a liberasse para entrar no Carmelo junto com as suas irmãs, com apenas 15 anos. Existia uma idade mínima para ingressar na vida religiosa e Teresinha ainda estava distante desta idade mínima. E com a autorização, ela consegue convencer o Papa Leão XIII, ela ingressa, portanto, no Carmelo aos 15 anos. E durante essa sua vida religiosa, ela se dedicou a rezar pela santificação dos sacerdotes, pela santificação do clero. E ela tinha no seu coração um grande desejo de ser missionária. Até que certa vez, lendo o capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ela descobriu que no amor ela encontraria verdadeiramente a perfeição que ela buscava. E ela vai dizer assim: no coração da igreja serei o amor, assim serei tudo e nada impossibilitará meu sonho de tornar-se realidade. Esse seu desejo de ser missionária, essa sua vida toda devotada à missão, fez com que o Papa Pio XI declarasse Santa Teresinha, apesar de nunca ter saído do Carmelo, padroeira das missões, juntamente com São Francisco Xavier, um grande missionário. E durante a sua curta vida, como eu disse, apenas 24 anos, Santa Teresinha, ela produziu uma quantidade imensa de escritos. Nós conhecemos o seu, depois se tornou o livro da sua vida, História de uma Alma. Essa talvez seja a obra mais conhecida de Santa Teresinha, onde narram-se pormenores da sua vida. Mas ela escreveu uma quantidade enorme de cartas e também de outros textos. Isso fez com que essa sua grande produção teológica levasse Santa Teresinha a ser declarada no ano de 1997 como padroeira, como doutora da Igreja. Então o Papa João Paulo II, no ano de 1997, declara Teresinha como doutora da Igreja. E dentre estes seus escritos, destaca-se a sua forma de viver a espiritualidade. Nós chamamos de pequena via ou infância espiritual. E por isso nós vamos, nesse momento, tentar compreender de que forma a vivência da filiação divina, através da infância espiritual, pode colaborar com a nossa vida. É uma espiritualidade que Santa Teresinha desenvolve e que, apesar de ter inspiração no Evangelho, como nós começamos ouvindo o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, é muito próprio de Santa Teresinha esse caminho. E como eu disse, ele chegou a inspirar muitos outros santos do nosso tempo que depois dela vieram. E o que consiste essa infância espiritual? Em que consiste essa pequena via de Santa Teresinha? Significa dizer que nós, como batizados, devemos ter uma confiança em Deus, mas não é uma simples confiança. É uma confiança que nos leva a ver Deus como um Pai. Um Pai que é bondoso, um Pai que é compassivo,
um pai que é misericordioso, que é amoroso e que olha por cada um de nós o tempo todo. Isso fez, esta visão, fez com que, diante de tantas dificuldades, diante de tantos sofrimentos, Santa Teresinha conseguisse se lançar totalmente, se lançar sem reservas nos braços daquele que, segundo ela, a leva como um elevador através da sua graça. Esse amor filial de Santa Teresinha por Deus fez com que a sua vida transbordasse em caridade, em generosidade, em gratuidade, sobretudo no que se dizia a respeito ao seu convívio, o seu dia a dia com as irmãs religiosas. Eu destaco aqui rapidamente um episódio da vida de Santa Teresinha que nos leva a compreender quão grande era a sua generosidade. Havia uma irmã que convivia com ela no Carmelo e que verdadeiramente Teresinha não suportava. Ela não gostava daquela irmã de jeito nenhum. E ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar discutindo com aquela irmã, ao invés de ficar de cara feia, criando um mal-estar no convívio, imaginem conviverem dentro de um espaço, de um Carmelo, onde ninguém pode sair, onde a sua vida é inteira ali, e você conviver com esse mal-estar. Então, Santa Teresinha, cada vez que passava por aquela irmã, ao invés de fazer cara feia, ao invés de virar a cara, ela sorria todas as vezes. Aquela irmã nunca soube que Teresinha não a suportava. E quando Teresinha morreu, com apenas 24 anos, um dos testemunhos sobre a vida dela foi exatamente dessa irmã que ela odiava. E essa irmã disse: Teresinha sempre foi muito amável, sempre foi muito acolhedora. Todas as vezes que ela passava por mim, ela sempre tinha um sorriso para me dar. Ela sempre consolava o meu coração. Muitas vezes eu estava triste, estava desanimada, e aquele sorriso me revitalizava. Então, este era o sinal do amor, este era o sinal da generosidade de Teresinha, fazer com que aquelas contrariedades que invadiam a sua vida não fossem capazes de interferir, de magoar, de destruir a vida das outras pessoas. Talvez nós precisemos também dessas inspirações para o nosso dia a dia. E com a extrema humildade que Teresinha tinha, ela traça um caminho de tal forma que ela se colocava como uma criança diante de Deus. E isso fazia com que, diante da vida, ela sempre fosse capaz de se rebaixar. Na vida comunitária, ela sempre se colocava como última. E isso fazia com que ela amasse as pessoas sem qualquer reserva. E Teresinha via exatamente nessa gratuidade um caminho de perfeição, um caminho de santidade. E ela dizia assim: no crepúsculo da vida aparecerei diante de vós, ela se referia a Deus, com as mãos vazias, ou seja, sem apresentar méritos ou obras, simplesmente confiava sem reservas no amor infinito de Deus, como um Pai que nos salva. Na criança, há sempre algo que nunca poderá faltar em quem deseja trilhar o caminho de Deus.
Jesus dizia isso no evangelho que nós ouvimos no início da nossa meditação. O céu, ele está exatamente destinado, vai dizer Jesus, àqueles que são simples como as crianças, àqueles que se apresentam confiantes diante de Deus, que se abandonam com confiança nas mãos de Deus, àqueles que são ricos em bondade, como são ricas em bondade as crianças, àqueles que são puros, como são puras as crianças. A gente não pode ter em nosso coração outro desejo que não seja esse: ser criança sempre. E quando a gente fala em ser criança durante toda a nossa vida, a gente não está querendo dizer que nós precisamos ser infantis, mas pelo contrário. Vamos fazer uma metáfora. Quando uma criança pequena, ela começa a andar, o pai sabe que ela vai cair muitas e muitas vezes. Então o que o pai faz? Ele caminha ao lado daquela criança o tempo todo. E quando aquela criança cai, aquele pai que está próximo, ele a ergue pela mão, ele limpa a poeira, a terra ali dos joelhos da criança. Se ela está chorando, se ela está fazendo ali alguma birrinha, ele consola aquela criança, ele faz com que ela sorria novamente, ele enche aquela criança de carinho e depois ela coloca para caminhar de novo. Ele não pega a criança no colo, não, você não vai andar mais. Não, ele a coloca de volta no caminho. Assim também é a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária. Nós temos vários tropeços, nós temos várias quedas, nós caímos o tempo todo, nós caímos diariamente. E por isso, esse caminho espiritual de Santa Teresinha nos leva a nos olharmos como crianças. Crianças que o tempo inteiro, porque são pequenas, vão cair, vão se perder, vão se distanciar do Pai. Porém, o Pai que caminha conosco, o Pai que caminha ao nosso lado, nos vai colocar sempre em pé novamente. Esta é a visão de Santa Teresinha. Essa é a ideia. Que o nosso Pai Deus, nas nossas quedas, sempre vai nos erguer novamente pelas mãos. E quando Santa Teresinha se fez pequena, ela descobriu uma grande forma, um grande caminho de se tornar santa. Fazer-se pequeno talvez seja a melhor forma que nós temos de vencermos o nosso orgulho, de vencermos as nossas soberbas, de vencermos as nossas autossuficiências. Vai brotar sempre no nosso coração a certeza de que nós não fazemos nada sozinhos, que nós precisamos de Deus. Mas como eu disse, é importante perceber que este caminho de infância espiritual, esse caminho de abandono nas mãos de Deus, esse sentimento forte de filiação divina, de que Deus é o nosso Pai, ele não tem nada a ver com ingenuidade, com sentimentalismo, com vitimismo, com infantilidade. Não tem nada a ver com isso se fazer criança, se fazer pequeno. Muito pelo contrário. O nosso caminho de infância espiritual, a pequena via,
vai exigir de nós uma formação cristã, uma compreensão da fé muito firme, muito forte, muito sólida. Exige de nós uma vontade enérgica, uma maturidade, exige de nós um caráter firme, um caráter aberto. Não tem nada a ver com infantilidade. Ser como criança não nos faz ser bobos. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que, pelas situações da vida, não tiveram a oportunidade de viver bem a sua infância, de viver bem a sua juventude, e aí depois, lá no final da sua vida, começam a agir como crianças, como adolescentes, porque querem recuperar a juventude perdida. Tornar-se criança não é se tornar, portanto, um bobo, alguém fora do seu tempo, alguém fora da sua realidade, mas é ser cristão de forma firme, de forma exigente. Então, portanto, o que significa esse caminho de infância espiritual proposto por Santa Teresinha? Ele significa que nós devemos crer verdadeiramente que Deus é nosso Pai. E nós, na nossa vida, de forma muito prática, devemos nos entregar na mão de Deus, nos entregar verdadeiramente ao seu poder e à sua misericórdia. E como é que a gente faz isso? Confiando na providência divina, confiando que a graça de Deus jamais nos abandona, que nós podemos, com a graça de Deus, evitar o mal e praticar o bem na nossa vida. E aquele que se lança nesse caminho, ele deve sempre abrir seu coração aos dons de Deus. Deve sempre abrir o seu coração para fortalecer em si os sentimentos, os valores, as virtudes que são próprias de uma criança. E quais são esses valores? Quais são essas atitudes? A simplicidade, a humildade, a mansidão e principalmente a liberdade. Quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, diante dele nós nos tornamos livres. Assim como uma criança não se envergonha diante de seu pai, nós não nos envergonhamos diante de Deus, diante dos nossos limites. E tudo isso só poderá ser alcançado na nossa vida, como eu já disse, se nós renunciarmos à soberba, se nós renunciarmos ao orgulho, se nós renunciarmos à autossuficiência. Sempre reconhecendo que sozinhos nós não somos capazes de nada. E nós sempre vamos precisar da graça de nosso Pai Deus, para que a gente aprenda a caminhar, para que diante dos tropeços, diante das quedas, a gente possa se levantar. Por isso vamos nesta manhã pedir a intercessão de Santa Teresinha. Através deste canto, deste hino de Santa Teresinha, vamos pedir que ela derrame sobre a nossa vida as graças, as bênçãos de Deus para termos um coração puro, um coração de criança. Passarei o meu céu, fazendo bem sobre a terra.
Graças de amor